A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Tudo certinho. Que beleza, hein? Maravilha. Estamos chegando por aqui, na Rádio Maior Amor, com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Este programa que vai ao ar todo sábado às 9 da manhã pelo horário de Brasília, com reprise aos domingos às 13 horas e também nos principais tocadores de podcast do planeta Terra, né? YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Deezer, tá tudo lá para você escutar, Apple Music, Pocket Cast, tem tantos, né? Pois é, a gente vai colocando lá os programas aos pouquinhos, né? Tá lá, os últimos programas que foram ao ar, né? Os últimos programas apresentados estão todos lá para você escutar. Não é quando quiser, como quiser, onde quiser, enfim, do seu jeito e principalmente aqui na Rádio Maior Amor. Eu sou Jean Peterson, para você que não me conhece, me chamam de Jean Peterson. Tô meio resfriado, né? Estava, graças a Deus já tô muito melhor, saúde boa, mas eu tava com a voz ruim até ontem. Deus é bom, nos permitiu aqui tá com a voz melhor, né, Acedir? Ei, meu irmão Acedir lá em Presidente Prudente, Deus te abençoe, né? Estávamos falando sobre isso. Quinta-feira, esses dias, né? Essa semana, não lembro o dia, conversávamos sobre isso, né? Pois é, Deus é bom. Lembrando, falando em Acedir, você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, né? Você pode participar pelo 44 997 54 0049, é o WhatsApp oficial da Rádio Maior Amor. O resto é conversa, viu? WhatsApp oficial. Nós estamos aqui firmes, Deus é bom, né? Mais um ano aí, daqui a um tempo se encerrando, um ano bom, né? Um ano que pra mim não começou tão bem, mas vai terminar muito melhor em nome de Jesus. Espero que pra você também, viu? Espero que pra você também seja assim, graças a Deus por isso. Coisa boa, né? Tô que nem aquele apóstolo lá, né? Eita coisa doida, né? Ei, rapaz. Pois é, vamos mandar abraço? Vamos mandar abraço pra esse povão abençoado que tá escutando a Rádio Maior Amor. Povo gente boa, que sempre tá com a gente. O Acedir eu já falei, não vou falar de novo. Tem que falar toda vez? Se eu não falar, ele puxa minha orelha depois. Ele tá ouvindo, ele não perde um programa há mais de 3 anos. Eu tô há 4 anos e meio aqui, né? Vai fazer 5 anos já, meus irmãos. Pois é. Eu tô aqui na Rádio Maior Amor. O Acedir já me ouve quase que desde o início, né? Tem um tempão que ele me ouve e foi justamente o Por Dentro da Bíblia que fez estreitar a nossa amizade. Olha só que interessante, né? Nos tornamos muito amigos por causa do Por Dentro da Bíblia. Que coisa boa! Por graças à Rádio Maior Amor, né? Assim como o Leandro, a Janaína, o Paulo Augusto, o Amarildo, essa equipe abençoada, né? Alô, cantora Maria Rodrigues de Goiânia, se eu não mandar alô também, complica minha vida depois, hein? Até o seu Aprígio tá aprendendo a cantar com ela. Pois é, esse povo canta demais, né? Cantora Maria Rodrigues, né? É isso, que Deus abençoe. Edivaldo Tio Dio em Vitória da Conquista. Tem umas pessoas aqui. Tem uma pessoa que eu quero mandar alô, Pastor Lauri Vilas Boas, do Rio de Janeiro, está lá em Maringá. Ontem foi preletor, né? Ou ontem, ou será hoje, acredito que os 2 dias, lá no simpósio de diaconia, né? No qual estava o nosso evangelista Amarildo Agnelli, ele estava lá. Gravou entrevista, o homem não é fraco não, rapaz. Isso é a Rádio Maior Amor, gente. Isso aí é a Rádio Maior Amor. A gente tá trabalhando aí, né? Pois é. Pastor Lauri Vilas Boas, Deus te abençoe, meu irmão.
Obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia aí na Rádio Maior Amor. Seja bem-vindo, somos a Rádio Maior Amor de Maringá, proclamando o amor de Cristo aí. Aonde o Senhor nos permitir chegar, nós estamos chegando com tudo. Né, gente? Então é isso, né? É isso aí. Dailton de Pouso Alegre, Deus abençoe, né? Bem como a cada um dos nossos amados irmãos, né? Em nome de Jesus. Eu creio, Pastor Francisco Mesquita de Manaus, não é? Creio que tá ouvindo também. É isto. Vamos pro estudo? Vamos estudar a palavra de Deus? Ó o Milton Passoni. Do Senhor a paz, bom sábado a todos, amém, Miltinho. Paz do Senhor em Maringá, Paraná, assim como a irmã Eliette, toda a família aí, né, os cachorros, as meninas aí também, né, é isso, né, só coisa boa, bênção, esse povo é bênção, muito bem. Um abraço, Miltinho, é isso aí, vamos logo, hein, nós vamos rodar essa Maringá aí, rapaz. Maringá vai ser pequena pra essa bagunça santa aí, viu? Só espera e ora muito e jejua também, viu? Pois é, rapaz, Deus é bom. Vamos pro estudo, né? Vamos lá. Missionária Maura em Várzea Comprida e as suas Marias. Pois é isso aí. Vamos pro estudo. Se chegar mensagem a gente lê depois, porque pra nós é assim, né? A gente tá ligado com o ouvinte. Vamos estudar a palavra do Senhor. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Pois é, seu Amarildo Agnelli, sou eu mesmo, rapaz. Jean Peterson é o meu nome. Qual o tema do programa de hoje, seu Jean Peterson? O tema é o seguinte: por que Paulo circuncidou Timóteo? Você já leu isso? Por que foi necessário circuncidar Timóteo se estávamos, nesse contexto já no Novo Testamento e a circuncisão não era mais necessária, não era um requisito para a salvação? Ei, Paulo, será que Paulo errou? Vamos descobrir isso agora? Vamos ler o texto que fala sobre isso, entender o contexto e tudo mais? Vamos, vai ser muito legal o programa de hoje, hein? Vamos falar sobre evangelização e tudo mais. Você vai ver como que é interessante, né? Atos capítulo 16, versículos 1 ao 3. Vamos ler aqui pra gente entender? Aí a gente segue. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui temos, meus irmãos, Paulo chega a Listra, Derbe e Listra, para pregar o evangelho, e Timóteo morava ali. Era uma comunidade, era uma pequena comunidade judaica, não é? E Timóteo morava nessa região, E o texto diz que Timóteo era filho de uma judia. Quem era a mãe de Timóteo, meus irmãos? Você foi na escola bíblica, você sabe, né? Eunice, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz que ele era filho de Eunice, neto de Lóide. Então ela era judia, era uma judia piedosa, e não fala o nome do seu pai, mas o seu pai era grego. O seu pai não, viu, tio Dil? Não era o seu pai que eu tô falando do pai de Timóteo, Seu pai do tio Dil era um baiano, Quanto muito mal um baiano, Quanto mais judeu. Eita! Então, era pai de... O pai de Timóteo era grego. Então, foi um casamento misto, vamos dizer assim, Então, Timóteo era meio judeu, e Paulo resolveu circuncidá-lo, diz o versículo 3, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Olha só, Paulo circuncidou Timóteo. A princípio você vai responder, então tá respondido, Paulo circuncidou Timóteo, porque ele era meio judeu, tal, enfim. Timóteo, olha só, o Talmud, na página 297, por exemplo, tem uma instrução lá que diz que
filho de mãe judia é considerado judeu. Então, mesmo que ele tivesse um pai grego, ele era judeu, só que não era circuncidado. Então, como pode um judeu não circuncidado? Isso traria desconfiança. Ué, o cara não é nem circuncidado, quer pregar, quer falar aqui? Como assim? Não tem como. Então Paulo circuncidou Timóteo, né, para eliminar essa desconfiança do judeu, né? Mas você vai dizer, mas o próprio Paulo, irmão Jean, falou em Atos 15, né? Falou em Atos 15 que não era certo, que não precisava de circuncisão, né? Que circuncisão não era requisito para a salvação, né? O próprio Paulo deixou bem claro isso, não é? E aí? Tá contraditório, né? Por que Tito não foi circuncidado? Vamos entender tudo isso, né? Vamos lá, vamos entender melhor essa situação pra gente não falar besteira, né? Então, Timóteo foi circuncidado. Ele era judeu. O pai era grego, mas era judeu. Por algum motivo, não foi circuncidado quando criança, mas deveria ter sido de acordo com a lei. Eu estou falando, né? Agora ele estava em Cristo, se tornou discípulo de Paulo, tudo bem, mas ia pregar para os judeus, ia falar aos judeus. Como um judeu fala para judeus se não era circuncidado? Os caras não iam escutar, entendeu? Você vai entender um negócio muito interessante mais para frente, né? Um negócio sobre evangelização muito precioso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 3, né? O apóstolo Paulo falou que Tito não foi circuncidado, não foi constrangido a circuncidar-se, não é? Por quê? Porque Tito era grego. Gálatas 2:3 diz que Tito era grego, então Tito não era judeu. Ele não precisava ser circuncidado, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era gentil, grego era gentil, né? Então tudo bem Paulo ser circuncidado, só que Paulo não foi circuncidado para ser salvo. Como eu disse, eles estavam combatendo em Atos 15, né? Vou citar Atos 15, depois outros versículos aqui. Eles estavam combatendo em Atos 15 um grupo de irmãos judeus que estavam dizendo, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Começa em Atos 15, versículo 1, né? E aí surge toda uma discussão na igreja, os apóstolos se reúnem, tem todo aquele debate e há o primeiro concílio, primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, né? Os apóstolos, eles chegam à conclusão de que, vamos proibir, né? Pareceu bem a nós ao Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. Que o cristão, o nascido de novo, ele se abstenha, né? Da carne, né? Do alimento sufocado ao ídolo, do sangue, que ele se abstenha da fornicação, não é? Enfim, isso você pode ler em Atos capítulo 15, não é? Aí tá todo esse debate, né? Se abstenha da contaminação dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, né? Então, o primeiro concílio de Jerusalém. Beleza, chegaram a esse consenso aí, né? Então, beleza, cristão não precisa ser circuncidado. E o próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 2: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então por que Paulo circuncidou Timóteo se não ia servir para nada? Para a salvação, não. Sabe por quê? A questão não é a circuncisão de Timóteo, porque Timóteo foi circuncidado para que ele se identificasse com o povo judeu do qual ele pertencia. Então ele era judeu, cara, né? Então tudo bem, não era para ser, ele ia ser salvo. Não, ele já era salvo, né? Ali foi por uma questão de cultura, de identificação, para poder pregar com autoridade, não é? Mas aqui já no capítulo 15 você vê irmãos falando, é o seguinte: se vocês não forem circuncidados, vocês não vão poder ser salvos. Aí que era o problema. Então Paulo separa essas coisas, né? Não. Para a salvação,
a circuncisão não vale nada. Foi isso que ele disse em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Né? Se a pessoa está se deixando circuncidar, Cristo não serve para nada. Ele morreu em vão, ressuscitou em vão. Então, o próprio apóstolo Paulo, né, ampliando esse entendimento, por que Timóteo foi circuncidado e Tito, por exemplo, não foi, né? O próprio apóstolo Paulo, ele amplia esse entendimento da seguinte maneira, ó, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, né? Ó o Ronaldo, irmão Ronaldo de Santa Fé, né? Tá escutando em Sapezal, está no Mato Grosso. Benção, coisa boa, né? Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como sem lei estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Então o apóstolo Paulo, ele sabia como ninguém como evangelizar, não é? Ele sabia. Quer ver exemplo? Como que isso é verídico? Não é? Paulo era, Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 8, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era judeu, né? Ele era judeu e ele sabia como falar com os judeus. Olha só, Timóteo, vamos lá. Você não é circuncidado, vamos arrumar isso aí. Não é para ser salvo, é para identificação, né? Esse homem era muito bom, cara. Esse apóstolo Paulo era muito bom. Quando ele ia pregar, por exemplo, em Atos 14, né? E ele fazia isso, né? Toda vez que Paulo encontrava uma sinagoga, ele pregava. Era apóstolo dos gentios, mas ele pregava, né? Tanto a um quanto ao outro, né? Então ele pregava aos judeus, né? E ele dizia, por exemplo, aqui em Atos capítulo 14, homens israelitas, a partir do verso 16, né? 17. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Então ele vai contar toda a história de Israel, né? E aí, depois você lê, né, em casa, ele vai contando a história de Israel até o momento que ele fala, e Cristo, né? A vós foi enviada a palavra de salvação, não é? Versículo 24, você pode ir lendo depois, não é? Não vou ler tudo, porque é muito longo esse texto, né? E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então ele pregou Jesus aos judeus, de uma forma que os judeus conseguiam entender. E agora, vou encerrar daqui a pouquinho, né? Depois ele chega em Atenas, né? Em Atos capítulo 17. Olha que interessante. Aí ele vai pregar já aos gregos, Aí ele já não está pregando mais aos judeus. Ele está pregando aos gregos, né? Ele vai pregar em Atenas, né? Para os atenienses no Areópago. Estavam lá os filósofos debatendo, reunidos lá, né? As lorotas, isso e aquilo, quem tem mais, debatendo. Então ele vai pregar. Olha como muda o discurso, meus irmãos, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, né? Porque passando e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha o que ele diz. Esse que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele contextualiza a mensagem, aí já chama atenção. Olha, entendi. Então a pessoa ouve a mensagem e entende, né? Por exemplo, no versículo 28 de Atos 17, ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Aí ele contextualiza, ó, ele pega um poema grego, poema pagão grego, que chamava Crética, não é? Da autoria de Epimênides. Isso aí foi escrito por volta do século 6, né? Vamos dizer por volta do ano 600 antes de Cristo, né? 600 a 700 antes de Cristo, tá? Não se sabe a data exata, mas de 600 a 700 antes de Cristo, para ser mais correto, né? Mais verdadeiro. E o Epimênides, ele escreveu esse poema em louvor ao deus grego Zeus. Nossa, mas o apóstolo Paulo citou. Olha a identificação, meu irmão, com a cultura do lugar, né? Então ele citou isso, chamou atenção. Aí você vai ler depois, não há tempo para ler tudo. Ele contextualiza toda a mensagem. Ele inclui características da cultura ali local para chamar a atenção na sua mensagem, assim como ele fez com Timóteo, não é? Ele sabia, um homem que sabia evangelizar. Isso que eu quero deixar bem claro, não é? Então ele cita esse poema de Epimênides, o qual com certeza aqueles filósofos conheciam. Não, realmente, isto aí que este poeta de vocês disse é verdadeiro, porque realmente em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Cara, é verdade. Então o apóstolo Paulo ele vai se identificando com a cultura. Não é? Então isso aqui fica de lição para nós no programa de hoje, né? A questão da cultura, né? A questão de como evangelizar, de como chegar num bairro, numa vila, num lugar e falar a linguagem do povo. O apóstolo Paulo fazia isso muito bem e isso tem tudo a ver com Timóteo, né? O caso de Timóteo ter sido circuncidado. Um exemplo, você vai pregar para os povos originários, que hoje em dia fala assim, né? Você vai pregar para povos originários, claro, né? Coisas que são contrárias à palavra de Deus, isso vai sendo modificado, mas outras questões culturais você não impõe, não é? Já vai impondo. Os católicos fizeram muito isso, né? O homem branco chegou aqui, impondo a religião católica, evangelizou de certa forma os indígenas, né? Os povos originários, mas impuseram muito da sua cultura. E não é assim, né? Você pega, por exemplo, com certeza alguém que pertence a uma tribo indígena e se converteu, ele vai ter muito mais facilidade para falar com seus irmãos ali, com seus conterrâneos, do que nós, por conta das questões culturais. Então você pega contexto ali e você age de acordo, e aí chama atenção, não é? Então isso que a gente vê o apóstolo Paulo fazendo em várias ocasiões, ele não impunha sua cultura, não, eu penso assim, não. Ele pegava elementos da cultura local, da sociedade ali, né? Questões culturais, sociais, e colocava e pregava a sua mensagem usando aqueles elementos. E nós muitas vezes erramos feio na evangelização porque nós não fazemos isso. Nós queremos impor que seja do meu jeito, mas não é. Ah, mas não é o poder de Deus? É. Mas aí você chama atenção para a pessoa parar para ouvir tua mensagem quando você contextualiza ela, né? Por isso que é muito bom, né? Quando alguém ali, né, daquele povo, seja da Índia, da China, dos povos ribeirinhos aqui da Amazônia, alguém dali se converte e começa a pregar, porque aí a mensagem fica contextualizada, não deixa de ser bíblica, tá? A mensagem que se prega em Tangará é uma, a mensagem que se prega em Maringá é outra, né? É o mesmo Cristo, é a mesma Bíblia, é a mesma salvação, é o mesmo Deus, porém o modo, a estratégia, ela se modifica a depender do lugar no qual estejamos. Isso nós temos que acertar. Tem que ser contextualizado para aquele povo, para que seja eficaz a nossa pregação, o nosso ensino. Isso a gente aprende de monte com o apóstolo Paulo. Não é, cantora Maria Rodrigues, que diz que chegou depois? Vai ganhar falta, viu? Vai ganhar falta. Vamos ver aqui? Eita, vamos ver aqui. A paz do Senhor, minha irmã. Cantora Maria Rodrigues. Mandei alô pra irmã no início do programa, né, Maria Rodrigues? Pois é.
Mandei alô, muito bom, Deus te abençoe. O irmão Ronaldo de Santa Fé, que está em Sapezal, já mandei abraço para ele, né? Milton Passoni, já mandei alô. E chegou um áudio aqui, deixa eu ver quem que é que tá mandando áudio para mim, né? Vamos ver quem que tá mandando áudio para nós aí, pra gente encerrar o programa. Vamos lá. Jean Peters, é verdade. Meu pai era de Baiano de Ilhéus. Ilhéus, Bahia. Que benção. E eu sou de Vitória da Conquista, Bahia. Eu nasci na Rua da Granja. Mas não pense nada não, viu? Minha mãe não era galinha, não. Eita. Minha mãe era uma mulher crente. Que benção. Mas eu nasci na Granja mesmo. Eu nasci na Rua da Granja, Vitória da Conquista, em 1947. Valeu, Jean Peters. Meu pai era baiano, sim. Valeu, Jean. Um abraço, tio Dil. Tô aqui ligadinho, ouvindo a programação, viu? Por dentro da Bíblia. Que benção, você viu? Eu falei dele, falei, tio Dil, né? O seu pai é baiano e tal. Ele tava escutando, viu? Se eu falasse mal, tava só brincando, ele entendeu. Tio Dil, esse ó, revelou a idade, 1947. Faz a conta aí, depois você me fala, né? Não vou nem falar quantos anos ele tem. Deixa, esse homem, o seu Aprígio ama ele, viu? E ele ama o seu Aprígio. Pensa nos homens abençoados. Que bênção, que bênção. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente. Cantora Maria Rodrigues, todos os demais irmãos, né? Que estão ouvindo esta programação. Foi uma benção estar aqui. Pois é, você aprendeu aí, né? Um pouquinho sobre evangelização. Podia falar tanto, né? Estávamos conversando, inclusive, ontem, lá no grupo Maior Amor, sobre isso. Olha só, não tem nada a ver com o programa, né? Mas estávamos falando sobre isso lá, sobre evangelização, né? Pouco mais de 800 milhões de pessoas nascidas de novo, vamos dizer assim, evangélicas. Mas nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí? Tá faltando fazer alguma coisa, né? Pois é. Então fica o recado aí pra nós, né? Sem querer o programa tomou dessa direção, né? Olha só que interessante. Isso aí, cantora Maria Rodrigues. Não vai ganhar falta não, né? Tá perdoada, tá tudo tranquilo. Chegou a tempo de fazer a prova. Agora vai fazer prova e tá tudo bem. Valeu? É isto. Deus bendiga, Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, um abraço para vocês e até o próximo programa Por Dentro da Bíblia, que o Senhor nos permitir. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.